Êxodo capítulo 19. A partir do versículo 1. O que vai acontecer aqui? O povo de Israel, então, sai do Egito. Aí tem a situação, o Mar Vermelho abre, eles passam, fecham os egípcios, não sei o que, eles caminham para dentro do deserto e eles chegam no Monte Sinai e eles acampam no Monte Sinai. E aí, aqui nós vamos ter uma construção de algumas coisas que a gente precisa entender para poder também entender o chamado do povo de Israel e depois, consequentemente, o chamado da igreja. No capítulo 19, se você ler, depois você lê ele com calma e lê versículo por versículo para você ver essas coisas que eu vou falar aqui, é muito interessante para você fazer essa releitura do texto. No capítulo 19, eles chegaram no Monte Sinai e acamparam em torno do monte. Então, você tinha o monte lá, eles fizeram seus acampamentos em volta ali do monte, e Moisés subiu no monte para conversar com Deus. Quando ele chega lá em cima do monte, a gente vê aqui no versículo 3 escrito assim, ó, subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Aí, às vezes a gente tem a ideia de que Deus estava falando uma voz lá do céu, gritando, Moisés, diga ao povo, não sei o que é o que a gente às vezes vê nos filmes e etc. E fica com essa imagem na cabeça. Não era isso que estava acontecendo aqui. As conversas que Moisés e Deus vão ter pessoalmente a partir de agora, elas são conversas pessoais. São conversas que Deus aparece para Moisés, não é uma voz, não sei o que, é Deus que aparece para Moisés de uma forma semelhante àquela que ele tinha aparecido para Abraão, que a gente viu na aula passada, com alguns detalhes diferentes, porque algumas coisas Deus não mostra para Moisés a respeito dele, mas Moisés enxerga a figura de Deus nesses momentos que ele está conversando. E os diálogos de Moisés com Deus, eles são diálogos assim, como se a gente estivesse batendo papo, como se a gente estivesse conversando diretamente um com o outro. Só perguntar um negócio, foi para eles que eu dei aquela aula gravada aqui também ou foi na época do Covid? Ah, tá. Para eles eu não falei isso aqui. Tá, então tá. Só corrigindo aqui para não repetir informação aqui, que eu dei essa aula no primeiro semestre e eu não lembrei exatamente para quem. Então, olha só, nós vamos ler esse texto aqui. Eu quero que vocês imaginem comigo, tá? Nós vamos até tentar dramatizar umas partes aqui. Eu quero que vocês imaginem comigo, porque eu sei que isso aconteceu comigo também, que é possível que a sua leitura desse texto de Êxodo, do 19 até o 32, esteja viciada. E você já tenha lido essa passagem várias vezes, mas não tenha pegado ou prestado atenção em alguns aspectos dessa passagem aqui. Olha só. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse. Então, olha só. Eles tinham vindo aqui do Mar Vermelho, tinha o Monte Sinai, tá? Aqui tinha um vale, finge que isso aqui é 3D, você está enxergando 3D. O povo de Israel acampou as barraquinhas deles aqui embaixo, em volta do monte, em torno do monte, tá? Aí o monte, ele não era desse jeito aqui, ele é um monte todo cheio dos remendos assim, dos negócios assim, tá? O Moisés, ele sobe no monte, em algum lugar do monte, a gente não sabe exatamente onde, vamos supor que é aqui, o Moisés chega, vou colocar Deus de vermelho aqui, ó, e Deus está lá. E aí vocês vão ver como que esse sobe e desce vai acontecer nos próximos dias aqui desses encontros de Moisés com Deus.
Aí Moisés chega para Deus e Deus fala com Moisés. Olha só. Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, vos cheguei a mim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Aí Deus vira Moisés assim, Moisés, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, olha só, a gente tem que gravar esse pedacinho aqui, tá? Êxodo 19, 5 e 6. O que Deus falou para Moisés dizer para o povo de Israel? Moisés, desce e fala para o povo que se eles obedecerem tudo que eu vou dizer para eles a partir de agora, eles vão ser para mim uma nação de sacerdotes. O objetivo de Deus, nesse primeiro momento, não era que uma tribo de Israel fosse sacerdote, que eram os levitas. O objetivo de Deus era que o país inteiro fosse sacerdote. Olha como que essa coisa vai se desdobrar aqui. Versículo 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o que Moisés fez? Moisés saiu daqui, desceu a montanha e encontrou, vamos pôr os anciãos de Israel aqui de azul, que eram os líderes das tribos, que eram as pessoas que replicavam as coisas. Ele falou assim, eu subi lá em cima, falei com Deus, e Deus falou que se a gente cuidar de viver tudo que ele está pedindo, nós vamos ser a nação sacerdote, nós vamos ser o povo particular dele, nós vamos ser o povo escolhido e ele vai estar com a gente e o negócio vai ser bom demais. O que vocês acham? Vamos fazer isso? Aí os anciãos, eles começam a reverberar isso para o povo. A gente tem que lembrar que tem 600 e tantas mil pessoas reunidas ali embaixo, dividida entre as tribos de Israel. Então, cada ancião vai falar para o seu vice-líder, que fala para o seu terceiro líder, que fala para o seu quarto líder, que vai espalhando. Olha, Deus falou isso aqui para Moisés, fala lá para o povo. Aí ele vai lá, Deus falou isso aqui para Moisés, fala mais para frente. Deus falou isso. Aí espalha essa notícia e eles vão colhendo a informação do povo a respeito daquilo ali. Olha só o versículo 8. Depois que então os anciãos falam para todo mundo e explicam isso para todo mundo, versículo 8. O povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. Então todo o povo concordou com aquilo ali, foi passando a informação, e chegou nos anciãos, eles chegaram para Moisés e falaram assim, Moisés, todo mundo concordou. A tribo de Manassés concordou. A de Judá concordou também. Todo mundo concordou. Aí o que Moisés faz? Aí Moisés sobe no monte e encontra com Deus de novo. Que é o versículo 9. Que é o versículo 8. A segunda parte do versículo 8. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Deus, o povo concordou, falei com todo mundo, eles bateram um papo lá embaixo, espalharam a notícia, trouxeram a informação, não sei o quê. Todo mundo concordou. Estamos dentro, pode dizer o que o Senhor quer, que a gente vai fazer aquilo que o Senhor pediu. Disse o Senhor a Moisés. Então o negócio é o seguinte, Moisés, eis que eu virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque o Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem ele as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Então você vai aí, Deus dá uma dica, você vai marcar os limites em torno aqui do monte, você faz umas cerquinhas para o povo não passar,
desse lugar aqui, para ninguém encostar no monte no início. E aí, olha o versículo 13, no finalzinho do versículo 13. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Então o que Deus falou? Moisés, você desce, fala para o povo assim, ó, próxima vez que Deus aparecer, Deus vai vir numa nuvem escura, e aí ele vai falar da nuvem, nós vamos ouvir ele falar, todo mundo, você vai ouvir, você vai ouvir, você vai ouvir, todo mundo vai escutar Deus falar, que até então o povo não escutava esses bate-papos de Deus com Moisés. E aí vai tocar uma buzina, uma trombeta, que é tipo um chofar que eles tinham ali na época, um chifre de carneiro, um berrante feito de chifre de carneiro. Nós vamos tocar aquilo ali e quando tocar, todo mundo vai subir no monte. E o que era a expectativa de Deus? Todo mundo vai poder conhecer a Deus. Deus vai falar com todo mundo. Por quê, gente? Porque todo mundo vai ser sacerdote. Vocês não vão precisar de um intermediário, vocês não vão precisar que eu fale para vocês o que Deus quer. Deus vai falar diretamente para vocês o que Ele quer. Por quê? O objetivo do povo de Israel é que o povo inteiro se torne sacerdote para os gentios, para o mundo. Então Deus vai falar para o povo de Israel, para que o povo de Israel fale para o mundo a respeito de quem é Deus. Então, isso é o que Deus vira para o Moisés. Ele fala assim, Moisés, então assim, eu não posso aparecer lá agora, porque o povo está meio contaminado de pecado demais, eles precisam ter uma noção de santidade, eles precisam ter uma percepção de que para falar comigo, para estar comigo, eles têm que se preparar para isso. Então você desce e você fala para o povo se purificar por 3 dias, porque no terceiro dia eu vou aparecer e todas essas coisas aqui então vão acontecer. Aí, versículo 14. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo. Então Moisés saiu da presença do Senhor, desceu o monte, encontrou com os anciãos, falou a mesma coisa para os anciãos, ó, Deus me falou isso aqui, daqui a 3 dias ele vai aparecer, vai vir uma nuvem escura, e aí ele vai falar, todo mundo vai ouvir, e aí quando ele tocar uma trombeta específica lá, no início não é para ninguém subir, já coloca uma cerca em torno do monte, mas depois que tocar a buzina, depois a gente vai poder subir, beleza? Aí ele falou isso para os anciãos, olha só, versículo 15. E disse ao povo, estai pronto ao terceiro dia e não vos chegueis a mulher. Aí, eles reuniram ali, primeiro dia organizou, segundo dia organizou, veio o terceiro dia, amanheceu no terceiro dia. Quando surgiu o terceiro dia, olha só o que aconteceu no versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Imagina comigo essa cena aqui. Foi surgindo uma nuvem espessa, negra, escura, tomando aqui o monte, e raio caindo daqui, relâmpago e trovões, e um barulho, e um semi-terremotinho levezinho, aquela tremida de barulho grave, e que troço assim, não sei o que, e o povo tá aqui embaixo, saindo das suas barracas e olhando, que foi de manhã cedo, ao amanhecer, e olhando para aquele negócio e vendo o que é, e aí eles estão pondo a cabecinha para fora e vendo o que é que está acontecendo, não sei o que. Aí, versículo 17, Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. O que Moisés fez? Tirou todo mundo das suas barracas, vão sair, e cercou o monte com o povo de pé. Agora não era só Moisés e os anciãos, era todo mundo rodeando o monte de pé, olhando para aquilo que está acontecendo. E aí você imagina a cena que eles estão assistindo nesse momento aqui. Aí, olha só o que fala, versículo 18.
todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Quando Deus desceu, o próprio monte começou a pegar fogo. E o povo está assistindo esse negócio, aquela fumaça, aquela coisa tremenda acontecendo, e o monte está chacoalhando, as pedrinhas mexendo e tudo, e o povo está assistindo. Imagina você lá assistindo esse negócio. E eles estão vendo esse negócio aqui acontecendo. Aí olha o versículo 19. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Então imagina aquela cena de filme mesmo, que a música ela vem devagarzinho, né? Os desnudamentos eram assim. Aí já começa aquela música alta, aquele trombeta alta tocando, e ela naquela crescente, e aquela coisa toda. E aí Moisés falava, e Deus lhe respondia do trovão. Então Moisés ia falando com Deus aqui, Deus, e agora? Trouxe o povo aqui, e Deus, do trovão, dessa barulheira toda, ia respondendo o Moisés. Onde que a gente vê esse tipo de situação acontecendo na Bíblia de novo? Que você vai ver Deus falando e as pessoas não sabendo se é um trovão, se é a voz de Deus, o que é aquilo que está acontecendo. Se você for lá no Evangelho de João, você vai ver que quando Jesus estava na última semana antes da crucificação, ele está em Jerusalém, no templo, pregando. Aí a Bíblia diz que alguns gregos queriam falar com Jesus, e aí eles chamam o Filipe, um dos apóstolos de Jesus, que provavelmente falava grego também, que era um helenista, pede para ter uma audiência com Jesus. O Filipe chega para Jesus e fala assim, Jesus, tem uns gregos aí que querem ver você. Jesus não vai falar com eles, mas Jesus dá uma exclamação, porque Jesus entende que porque os gregos queriam falar com ele, realmente tinha chegado o momento de finalizar o ministério dele aqui. Aí ele faz uma oração para Deus, ele fala com Deus, te dou graças, Deus, por causa disso tudo está acontecendo. E aí vem uma voz vinda do céu e fala que Jesus era o filho amado que Deus tinha prazer. E aí as pessoas que estavam em volta não sabiam se aquilo era uma voz, se era um anjo, se era um trovão. A dúvida começou. Por quê? Isso que Deus faz lá está conectado com o que Deus estava fazendo aqui. São sinais de repetição que Deus vai validando o que está acontecendo no ministério de Jesus a partir daquilo que ele estava fazendo aqui, para mostrar que o ministério que Jesus estava desenvolvendo está conectado com uma restauração daquilo que ele tinha começado com Moisés. Então, tudo isso vai conectando, é de propósito, é intencionalmente que Deus está tentando explicar essa situação para nós. Aí, olha só, versículo 20. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Então, Deus desceu, agora ele ficou mais na beiradinha aqui, no cume mesmo, só que ainda estava tampado pelo fogo ali, pela nuvem, e aí ele chamou, Moisés, sobe aqui. Aí o Moisés escala ali o monte, sobe, fica diante de Deus, e aí eles continuam agora uma conversa mais privada. Agora o povo para de ouvir a voz de Deus, porque Moisés e Deus estão batendo um papo lá em cima. Aí ele fala assim, ó, o Senhor disse a Moisés, Moisés, desce e adverte ao povo que não traspasse o termo até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. O que tinha acontecido? O povo não levou a sério aquilo que Deus falou que eles tinham que se consagrar 3 dias para então poderem encontrar o Senhor. Então Deus fala para Moisés, Moisés, mudança de plano. Nós vamos ter que mudar algumas coisas aqui. Adverte o povo para que eles não passem, porque senão vou ter que matar alguns.
porque alguns levaram a sério, outros não. Então vai lá e avisa isso para eles. E aí Deus ainda continua falando para Moisés aqui, ó. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: fica tranquilo, Deus, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo, marca limites ao redor do monte e consagra. Aí Deus falou para Moisés: não, Moisés, vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem um termo para subir ao Senhor, para que eu não os fira. Aí, Moisés desce do monte e tá tudo, lembra que tá tudo acontecendo, tá todo o barulho, o troço todo, tá, o povo tá assistindo aquele negócio lá de baixo. Aí Moisés desce, eu tinha esquecido de apagar o Moisés aqui embaixo, ele desce do monte e fala com o povo: ó, gente, não vai subir ninguém, né? Não vai subir ninguém. Vamos cercar aqui, não vamos traspassar os espaços. E Deus falou assim, disse, vamos segurar a onda aqui. Então, versículo 25, desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Aí, olha só o que está acontecendo, aqui agora. Obrigado. O que está acontecendo aqui agora? Moisés está aqui embaixo, junto com o povo. Deus está aqui em cima, que ele tinha descido sobre o monte fumegando, aquele negócio todo que a gente tinha visto antes da aula. E aí vem o capítulo 20, versículo 1, ó, que é sequência. Lembrando que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, né? A Bíblia é um texto inteiro. Então isso aqui é sequência imediata do que estava acontecendo no versículo 25. Ó. Então, falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, que aí é o nome próprio, ele apresenta, o Jeová, o Javé lá, o YHWH. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Deus, isso que ele vai falar agora no capítulo 20, ele não está falando para Moisés no Monte Sinai, recebendo tábuas dos 10 mandamentos. Deus está falando isso para todo o povo, e todo o povo está escutando. Deus, ele é como se ele estivesse se apresentando agora para o povo. Então, olha só, o povo não está vendo Deus, porque Deus está dentro dessa nuvem espessa. Moisés já tinha visto ele lá quando subiu algumas vezes. E aí, daqui de dentro, Deus fala para o povo: eu sou o Senhor, eu sou Jeová, seu Deus, que tirei vocês da terra do Egito e da casa da servidão. E aí, Deus começa a falar os 10 mandamentos para eles. Não tenham outros deuses diante de mim. Não façam para vocês imagem de escultura, nem semelhança de que há no céu, na terra, abaixo da terra. Não adora, não presta culto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra do dia de sábado para o santificar. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Deus dita os 10 mandamentos, ele proclama os 10 mandamentos para todo o povo que está reunido ali embaixo. E aí, olha só, o povo que estava vendo isso aqui, o monte pegando fogo, as trombetas, o raio, não sei o que, agora eles estão assistindo Deus pregar para eles do púlpito dele lá de cima, Deus falando com ele. Todo o povo de Israel está ouvindo isso aqui. Aí, pula comigo lá para o versículo 18. Até o versículo 17, então são os 10 mandamentos, Deus falando sobre essas situações ali, dos 10 mandamentos. E aí, no versículo 18, diz assim, ó: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. O povo começou a andar para trás, à medida que eles iam ouvindo aquilo que Deus tinha falado com eles.
e apavorado, com medo. E aí eles começaram a dizer, no versículo 19, disseram a Moisés, Moisés, fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. O povo pede para Deus parar de falar com eles, para Deus falar para Moisés e o Moisés falar para eles. O que o povo está fazendo aqui? O povo de Israel está rejeitando o sacerdócio universal, o sacerdócio de toda a nação. Eles estão falando assim, nós não queremos ter esse contato direto com Deus, porque a gente quer continuar pecando, a gente quer continuar vivendo a nossa vida do jeito que a gente está vivendo, a gente quer continuar levando as coisas do jeito que a gente está levando. Moisés, vai lá você se consagra, você se purifica, você fica santa e você fala com Deus. Aí Deus fala com você e você fala para a gente. Mas não deixa Ele falar diretamente com a gente, porque senão a gente vai morrer. Aí o Moisés vira para o povo, no versículo 20, e fala assim, respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo deve ter falado para Deus, mas esse é o problema. É isso mesmo, a gente está pecando, a gente vai continuar vivendo a vida desse jeito. Aí o povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Aí, o que Moisés faz? O povo continua falando para Moisés, não, nós não vamos, não conta com a gente, não dá, tá muito, vai você. Aí o Moisés, pegar a caneta preta aqui do Moisés, sobe e encontra com Deus de novo. E aí, o povo de Israel rejeita a missão que Deus tinha dado a eles de serem sacerdotes. Para que eles possam continuar vivendo a vida deles do jeito deles. E Moisés fala para eles o que eles têm que fazer, eles dão uma adorada a Deus de vez em quando, fazem um sacrifício, fazem um ritual, guardam um sábado, comemoram uma festa, mas deixa eles viverem a vida deles do jeito que eles queriam viver, sem esse compromisso, sem essa responsabilidade. Aí Moisés se chegou à nuvem escura onde Deus estava, então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, visto que dos céus eu vos falei, não fareis Deus de prata ao lado de mim, nem Deus de ouro farei para vós outros. Aí Deus começa a dar uma série de mandamentos para Moisés, que começa aqui no versículo 22, é como se Deus falasse assim, Moisés, beleza, eu já vi, o povo não quer mesmo, então eu vou falar para você os mandamentos, o que tem que acontecer, o resto dos mandamentos, que aquilo que eu falei era só o início, e você então vai ser o sacerdote, e você depois vai nomear sacerdotes, e a gente então vai ter uma classe de sacerdotes que vai falar comigo e vai falar com o povo sobre mim, e o povo pode então viver a vida deles do jeito que eles estão querendo. Aí, o capítulo 21 em diante, 21, 22, 23, até o 24, Deus ele dá uma série de mandamentos para Moisés, para então Moisés ir lá e dizer para o povo e falar essas coisas. A gente não sabe quantos dias isso aqui aconteceu, talvez foi um dia só mesmo, Deus passou aquilo tudo num dia, talvez uns 2 dias, aqui ainda não é aquela situação dos 40 dias que vai gerar o bezerro de ouro, aqui ainda é um primeiro momento. Aí quando Moisés escuta, e são mandamentos, se você for olhar ali, são mandamentos do cotidiano, né? Mandamentos sobre como é que você vai fazer com quem matar uma pessoa, o que você vai fazer quando um boi chifrar uma pessoa, o que você vai fazer para cuidar das viúvas e dos órfãos, o que você vai fazer com os feiticeiros, leis normais, assim, leis do cotidiano, nada mais diferenciado, que era o que Deus queria passar para todo mundo, para o povo viver uma vida santa e ser sacerdote dele, todo mundo ser sacerdote dele para o povo. Aí no capítulo 24,
Vamos lá comigo no capítulo 24, porque essa dinâmica aqui ainda não acabou. Fala assim, ó, disse também Deus a Moisés: Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com eles. Aí Moisés, que estava lá no monte, desceu do monte, encontrou com o povo aqui embaixo. Nesse momento, Deus saiu aqui do topinho do monte, essa nuvem aqui foi embora, saiu, o Sinai fumegante saiu também, isso aqui acabou, voltou a ser o Monte Sinai normal, e Deus entrou aqui de novo, numa dessas fendas do Monte Sinai. O Moisés desceu e veio falar com os anciãos aqui, ó, versículo 3. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Que estatutos? O restinho do capítulo 20, o capítulo 21, 22 e 23. Então Moisés pegou tudo que Deus falou com ele aqui para trás, das leis, de como eles deviam se comportar, que era o certo e errado, não sei o que, e ensinou para o povo aqui. E foi replicando, e o povo foi falando sobre aquilo, e discutindo, e não sei o que. E aí, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que falou o Senhor faremos. A gente já tinha escutado isso antes, lá no capítulo 19, e a gente viu que já no capítulo 20, 3 dias depois, o povo falhou. Né? Eles tinham dito que iam aceitar ser sacerdote e seguir a Deus exatamente nessas palavras, tudo que o Senhor falou faremos. Desistiram, mas agora disse: não, Moisés, aí tá tudo bem, a gente obedece os mandamentos daqui, você vai lá, fala com ele, volta e a gente segue as coisas daqui, tá tudo bem. Aí, o Moisés entrou na tenda dele, versículo 4, escreveu todas as palavras do Senhor, tudo isso do capítulo 21, 22 e 23, Moisés escreveu, e essa é a primeira porção da Bíblia que vai ser escrita, do Pentateuco que vai ser escrita. Então, lembra, até aqui ainda não tinha escrito Gênesis, não tinha, obviamente, escrito as coisas para frente, não tinha escrito o início de Êxodo, a parte histórica de Êxodo. Essa é a primeira vez que Moisés senta para escrever e mostra para nós como que a Bíblia começa a ser escrita. Ela não é escrita necessariamente na sequência. Moisés escreve 3 capítulos, que é o 21, 22 e 23, relata aquelas coisas que tinham acontecido ali, faz um rolo daquilo ali, um livro daquilo ali, ó, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Olha que essa passagem aqui ela é importante, ela é bem interessante para a gente entender alguma coisa também para frente, ó. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocausto e sacrifício pacífico de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade ele aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança, que foi esse livro que ele tinha escrito agora, que até então era Êxodo 21, 22 e 23, era esse pedaço do Êxodo. Ele tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e o povo falou, disseram, tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Aí eles confirmaram, não, agora a gente vai fazer. Isso aqui a gente vai cumprir. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. 1500 anos depois, quando Jesus senta na mesa para poder ceiar com os discípulos pela última vez, quando ele pega o cálice e ele dá graças e dá aos discípulos e diz: esse cálice
é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados, Jesus está fazendo essa referência aqui com os discípulos. Ele está mostrando para os discípulos que nesse momento ele está renovando a aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel e que o povo de Israel tinha quebrado. Então agora uma nova aliança estava sendo feita, não mais nesses moldes, dessas concessões que Deus tinha feito com o povo de Israel, não mais com um povo etnicamente estabelecido, mas com um grupo de pessoas que se comprometeria pela fé, que formaria futuramente a igreja. Esse seria o novo povo de Deus a partir dessa circunstância do que aconteceu aqui. Aí, olha só, versículo 9. E subiram, depois que eles fizeram esse ritual, eles estavam aqui embaixo fazendo esse ritual, no altar ali embaixo, e subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Aí o que aconteceu? Esses 74 sujeitos subiram o monte e aí vão aumentar aqui o Monte Sinai, que ficou pequeno para caber esse pessoal todo. Aí, quando eles terminaram de subir o monte, e eles chegaram aqui, vão pôr os anciãos, então finge que esses 4 aqui são 74, e esse aqui é o Moisés, guiando eles. Quando eles chegaram ali, naquele espaço que eles estavam, versículo 10 diz assim, ó, e viram o Deus de Israel. Então olha só, não era uma voz vinda do céu de novo. Deus estava lá, e aí eles chegaram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade, aonde Deus estava pisando, ficava brilhando assim de azul diferente, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele, Deus, não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Quando eles chegaram aqui, tinha uma mesa para eles, tinha comida. O que tinha lá? Tinha uma ceia para eles tomarem. Deus, vamos baixar o braço de Deus aqui, não estendeu a mão sobre eles. Talvez estava debaixo do braço cruzado, sei lá. Deus ele ficou ali observando eles, não estendeu a mão, não cumprimentou, não falou bem-vindo, não sei o quê, porque Deus não estava satisfeito com essa coisa toda que estava se configurando. Então Deus ficou ali de pé, eles viram Deus e tinha uma mesa posta para eles e eles ceiaram com Deus. Então olha só, aquilo que Jesus está fazendo com os discípulos na ceia é uma recriação de toda essa cena do Monte Sinai em uma noite, para trazer para os discípulos toda esse significado, essa construção simbólica de o que seria o papel da igreja, dos discípulos, na nova aliança com Deus. E aí, olha só que interessante, gente. Pedro entendeu essa ideia, e aí abre comigo lá em 2 Pedro. Desculpa, é 1 Pedro. Até corrige na apostila de vocês aí, não é 2 Pedro, é 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha só o que Pedro vai falar aqui, porque Pedro participou dessa recriação, dessa cena com Jesus na última ceia, com a nova aliança, com toda a constituição que estava sendo feita. E aí Pedro, ele vira e fala aqui, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém,
que agora é a igreja, esse edifício que Deus está construindo, é no contexto do que ele vinha falando aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Olha só o que ele está citando. Ele está citando Êxodo 19, versículos 5 e 6 para eles. Ele remonta para o início. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para a gente ser abençoado e viver uma vida boa? Não. A fim de, com o objetivo de, proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, porque quem era o povo? Era esse pessoal aqui. E os gentios não eram, porque era para que esse povo fosse o sacerdote que alcançasse os gentios. Então ele fala assim, vocês que não eram povo, agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Então, o que acontece com o Novo Testamento e a nova aliança? Jesus, ele recria a cena do Monte Sinai para mostrar para os discípulos que Deus estava renovando as expectativas que ele tinha tido com o povo de Israel 1.500 anos atrás, e que o povo ficou 1.500 anos frustrando ele. Ele estava renovando essas expectativas com a igreja. O objetivo dele com a igreja não era que houvesse um sacerdote, um pastor, que falasse com Deus e falasse com as pessoas, e um povo que viesse uma vez por semana, 2 vezes por semana, ouvir essa pessoa falar com ele sobre Deus e depois voltar para viver a vida deles no dia a dia. O objetivo de Deus, de Jesus, com o Novo Testamento, e a gente vai ter uma aula muito específica disso, uma outra matéria, a gente vai aprofundar mais essa questão também, é que o líder, o pastor, a pastora, a líder, o diácono, o presbítero, o missionário, eles sejam hierarquicamente iguais a todos os outros crentes, e todos os crentes sirvam como sacerdotes todos os dias da sua vida, em todas as esferas que eles estejam. Ou seja, você trabalha como empresário, você tem uma empresa lá, você tem os funcionários e etc. Você não vai na igreja num dia para ficar com Deus e depois passa 6 dias na sua empresa empresariando as pessoas. Você aproveita que você é empresário e serve de sacerdote naquele ambiente para as pessoas que trabalham para você dentro da empresa. Você trabalha como funcionário em alguma empresa. Deus não quer que você vá lá bater cartão, trabalhar, voltar e dar o seu dízimo somente e assistir um culto. Ele quer que você, além de fazer isso, você esteja no ambiente de trabalho junto com os seus colegas, sendo sacerdote para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. A expectativa de Deus não é, de Jesus, quando ele restaura isso aqui, que um crente sirva de sacerdote para outro crente. A expectativa de Jesus é que todos os crentes sirvam de sacerdote para os não crentes. E o papel do que a gente chama de pastor, de presbítero, de diácono, de líder, dos nomes que a gente dá para isso, seja simplesmente uma organização para você poder ensinar e capacitar os outros crentes para que eles sejam sacerdotes, ao invés de você, como líder, assumir essa função e se tornar o sacerdote dos crentes. Porque se a gente vira sacerdote dos crentes, a gente para de alcançar os não crentes. Agora, se todo o crente conseguir entender que ele é um sacerdote igual o líder principal da igreja, que não existe o líder está acima dele, que eles estão no mesmo nível dentro da expectativa de Deus. E assim como esse aqui prega, fala a palavra, evangeliza, fala sobre Deus, ensina sobre Deus, ora, busca a Deus, se santifica, e ele está fazendo a mesma coisa,
Então, eles estão alcançando pessoas do lado de fora. Você resgata aquilo que Deus queria com o povo de Israel, que o povo de Israel falhou, que Jesus resgatou na nova aliança e que às vezes a igreja tem a tendência de querer voltar a ter esse tipo de comportamento aqui. Não, vamos fazer um Moisés para nós, uma meia dúzia de presbítero, diácono, de líder ali para falar alguma coisa, e o resto é o povo que vive o dia a dia deles, vive a vida deles, faz as coisas deles na forma como eles estão fazendo. E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.